Bom, senhores e senhoras, eu vou falar sobre o Tribunal de Contas. E quando eu falo Tribunal de Contas, me aflora um sentimento de amor e ódio, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com o Tribunal de Contas. E aí, por vezes, eu que não gosto de ter uma DR, eu sou obrigada a ter uma DR com o Tribunal de Contas. E quando eu não consigo ter uma DR, eu sento com o Mauro e a gente se lamenta junto, porque às vezes ali as coisas são bem difíceis. Mas isso é uma outra questão. Então, senhores, a gente está falando sobre eleições e tribunais de contas. E aí, claro, que nós nos reportamos sobre a linha G da Lei de Inelegibilidades, que ela foi alterada, né, no ano de 2010 pela Lei 135 e ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa. Essa alteração ela nos trouxe, na verdade, alguns problemas, né, porque, na verdade, ela foi alterada num clamor social. E eu digo que ela foi feita, essa alteração da redação, de costas para a Constituição Federal. Só que, antes de eu entrar nos problemas da linha G, propriamente dito, e isso eu acho que é debatido em todos os congressos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre accountability vertical e accountability horizontal. A accountability, na verdade, ela surgiu com a implementação das condições básicas de um regime democrático. E isso surgiu porque veio uma preocupação com a qualidade dessa democracia. E aí nós temos dois tipos de accountability, que é a accountability vertical e a accountability horizontal. Quando nós nos referimos à accountability vertical, eu falo daquela relação de políticas governamentais e a escolha dos seus governantes. E aí isso está relacionado diretamente ao sistema eleitoral representativo. Então, a accountability vertical ela seria aquela democracia contemporânea. E aí, essa accountability vertical, na verdade, ela é a primeira forma de controle que nós temos, que ela é feita pela sociedade. Então, os atores desse controle é a própria sociedade, é onde o cidadão escolhe os seus governantes. E aí nós temos a accountability horizontal, que é aquela exercida no âmbito do próprio Estado, tanto o controle interno quanto o controle externo. No controle interno, no próprio órgão, nos próprios órgãos, e no controle externo, Tribunal de Contas, Poder Legislativo e Ministério Público. Até. E aí, quando eu falo em accountability horizontal, eu trago os dois tipos de conta que são feitos pelo controle externo, que são elas, o controle, as contas de governo e as contas de gestão. E eu vou falar bem rapidamente aqui sobre a diferença dessas duas contas, até porque nós temos alguns acadêmicos aqui e eu acho importante fazer essa abordagem. As contas de gestão, na verdade, é aquela análise macroeconômica, onde a gente faz uma análise orçamentária sobre os planos de governo, sobre aqueles limites constitucionais que devem ser aplicados, como saúde e educação, e também aqueles limites de endividamento dos entes. E essas contas de governo, na verdade, elas vão inicialmente para o Tribunal de Contas, que faz uma análise e emite um parecer prévio, e em 60 dias ela é encaminhada às contas. E esse parecer prévio para o Poder Legislativo, poder fazer a análise e aí sim aprovar ou rejeitar essas contas. E aí nós temos também a conta de gestão, que aí essa sim ela é feita pelo Tribunal de Contas, né? O controle é feito pelo Tribunal de Contas e ela faz essa análise e acaba aprovando as contas de gestão ou não. E ela trata, basicamente, da responsabilidade dos ordenadores de despesas, né? Ou também de particulares que recebeu qualquer recurso público. Quando eu falo de Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, na verdade, ele tem uma tipologia processual própria. Se eu não me engano, acho que são 34 tribunais de contas, incluído o da União. E esses processos, eles tratam, basicamente, de processo de contas, tomada de contas, auditorias, denúncias e representação. Os processos de auditoria, denúncia e representação, na verdade, eles não têm a imputação do débito, eles somente a aplicação de multa. Quando se é verificado num desses processos que haja uma necessidade de uma maior apuração e uma imputação de débito, esses processos são convertidos em prestação de contas ou em tomada de contas, para que aí sim seja imputado o débito ou não. E esses processos
de prestação de contas e tomada de contas são os que incidem na inelegibilidade da linha G da lei da ficha limpa. E aí começam os nossos problemas e algumas contradições advindas com essa alteração legislativa. Por quê? Porque a nova redação dada com a Lei 135, ela deu uma atribuição para o Tribunal de Contas, mas ela não deu a competência. Porque a competência dos tribunais de contas ela está prevista na Constituição, ali do artigo 70 ou 75, e não me parece que essa redação foi feita com base nessa previsão. Porque, na verdade, o Tribunal de Contas ele faz uma fiscalização financeira, orçamentária e contábil. Não me parece que o Tribunal de Contas ele tenha competência para fazer uma análise de ato doloso de improbidade administrativa. E aí é por isso que eu questiono essa alteração legislativa. Porque, basicamente, o que diz a linha G? Que os que tiverem suas contas relativas aos exercícios de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. E ali ele traz outras previsões, que o 8 anos e o inciso 2º do artigo 71, que trata das contas de gestão e contas de governo. E aqui, senhores, eu extraio pelo menos 2 qualificadoras. A primeira delas, a irregularidade insanável, que aí sim, o Tribunal de Contas ele tem a competência para fazer a análise e dizer se aquela irregularidade ela é insanável ou sanável. E a segunda qualificadora, que é o ato doloso de improbidade administrativa. E aí eu questiono os senhores. Os tribunais de contas, eles têm a competência para fazer essa análise, a análise da conduta dolosa de gestores, de ordenadores de despesa? Porque, na verdade, há uma limitação, né, dos tribunais de contas. Ele tem essa limitação de analisar essa conduta, né, se ela é dolosa, porque ela vai incidir numa inelegibilidade, na verdade. E aí ele vai incluir numa lista dos inelegíveis agentes políticos ou candidatos, pré-candidatos. Só que, mesmo quanto à primeira qualificadora, quando a gente fala irregularidade insanável, eu faço uma ressalva, eu tenho um pouco de dúvida. Por quê? E aqui eu vou usar o nosso Tribunal de Contas, porque ele tem um dispositivo, que é o artigo 15, parágrafo 1º, que ele diz o seguinte: a quitação antecipada do débito sanará a irregularidade. Grava aí, Rui, que isso já ajudou em 2016. E aqui, senhores, eu vou trazer 2 exemplos que eu vivenciei em 2016, e foram casos muito são práticos e recorrentes no Tribunal de Contas, não foi nada muito fora do normal. Eu vou trazer 2 exemplos para que fique bem claro quanto a essa questão. O primeiro deles, eu vou falar de uma entidade que recebeu recursos públicos. Ela é uma entidade sem finalidade lucrativa. Ela recebeu recursos públicos há mais ou menos 12 anos atrás. E o seu presidente, à época, ele se elegeu, fez um bom trabalho na comunidade, ele acabou se elegendo vereador e seria o próximo candidato a prefeito. E aqui eu vou falar esses 2 exemplos do mesmo município e de 2 pré-candidatos a prefeito. Só que esse presidente, que responde solidariamente com a entidade, é uma entidade sem finalidade lucrativa, não dispõe de muito recurso para ficar mantendo um contador, um advogado, acabou fazendo a prestação de contas, ele, o tesoureiro, como ele entendia que era correto. Só que, claro, que ele não observou algumas formalidades exigidas. E aí, o que ele fez? Ele não abriu conta individual, ele não emitiu cheque cruzado, ele sacou dinheiro na boca do caixa, pagou despesa, nota fiscal com descrição insuficiente. O que aconteceu? Uma tomada de contas especial. E a entidade ela guardou os documentos, registros, por 5 anos, porque tudo na administração pública a gente acha que vai acontecer em 5 anos. Só que não aconteceu. A entidade se desfez da documentação, e aí, 12 anos depois de ela receber o recurso, ela foi notificada para apresentar as alegações de defesa. A entidade, obviamente, como ela não tinha mais documento, ela apresentou as suas alegações de defesa, com meras alegações, sem juntar documento, houve a condenação e imputação de débito.
o que aconteceu? Foi publicada a lista dos inelegíveis e o presidente da entidade, que era vereador, próximo candidato a prefeito, estava na lista. Esse é um fato. O segundo, no mesmo município, eu tinha um ex-secretário municipal que tinha um processo no Tribunal de Contas, eu não me recordo se era dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Ele se deu conta, ele contratou bons advogados, e ele se deu conta que esse dispositivo do artigo 15, parágrafo 1º, poderia ajudá-lo. E o que ele fez? Ele quitou o débito antes do processo ser apreciado no pleno. E o que diz o parágrafo seguinte, que é o 2º do artigo 15? Que o processo deverá ser arquivado. O que aconteceu? Com esses dois pré-candidatos, no mesmo município, um com grande chance de ser eleito, que foi esse que é ex-presidente de uma entidade, e esse outro também, pré-candidato, ex-secretário municipal, que tinha um processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Como ele teve a quitação antecipada do débito, ele não foi para a lista dos inelegíveis. E aí a lista foi publicada. Quando a lista foi publicada, na semana seguinte saiu no Jornal do Município: fulano de tal, ficha suja. E aí, eu não estou aqui falando de juízo de valor da Justiça Eleitoral, eu estou falando aqui de um prejuízo eleitoral irreversível, que, neste caso, ele foi irreversível por conta dessa condição, desse pré-julgamento. Porque o outro pré-candidato, como ele não apareceu na lista, não teve problema. Esse, na lista, já teve a sua imagem, né, questionada no Jornal do Município, e a gente sabe aqui, quando é eleição municipal, essas coisas elas são muito graves. O candidato foi impugnado, conseguiu reverter isso na Justiça Eleitoral. Porque o juízo de valor é a Justiça Eleitoral que faz. Mas aí eu questiono, nesse processo de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, que, de repente, eu tinha uma conduta dolosa, que essa conduta é indispensável para eu configurar a inelegibilidade, que poderia caracterizar um enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, ou ainda um dano ao erário, previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, será que esses dois exemplos, que são bem questionáveis, essa forma como está sendo feito, será que eu consegui realmente algum efeito com a lei da ficha limpa? Porque essa questão do segundo processo sequer foi apreciada na Justiça Eleitoral, porque ela nem chegou a ser, esse candidato nem chegou a ser impugnado. Né? Então, quando eu trago essa questão e eu falo que o juízo de valor é da Justiça Eleitoral, eu pergunto para os senhores, porque no Tribunal de Contas, na verdade, eu não tenho ampla defesa, porque eu não posso produzir prova testemunhal, eu não posso produzir prova pericial, somente a documental. E, no caso aqui que eu trouxe como exemplo, eu não pude nem produzir prova documental. Segundo, numa impugnação de registro de candidatura, o juiz eleitoral ele lê a decisão do Tribunal de Contas, às vezes ele pega o relatório de instrução, né, que é o relatório técnico, faz a leitura, às vezes ele se apega até ao relatório técnico, porque está mais parecido com o que ele pensa. E aí eles consideram o acórdão. Ele faz essa interpretação com base no fato descritivo e ele julga o ato doloso, sem a devida instrução processual. Porque no Tribunal de Contas eu não tenho ampla defesa. Eu não tenho possibilidade desse contraditório. Eu não posso produzir prova. A prova testemunhal e a prova pericial. Por quê? Porque, quando a gente pede a produção dessas provas, a gente se depara com algumas falas de alguns auditores dizendo não, mas isso não está previsto na lei orgânica e nem no regimento interno. E aí eu falo, tá, mas a Constituição, então, não existe. Não serve para nada. Não, mas a gente não tem meios para fazer isso. E assim fica. Claro que essas questões agora estão se aperfeiçoando e eles estão sentindo a necessidade de ter uma mudança no entendimento.
E por que a Justiça Eleitoral, às vezes, ela acaba também pulando essa etapa da instrução processual? Porque, primeiro, nós temos hoje uma campanha de 45 dias, e eles precisam julgar os registros de candidatura, porque tem que julgar registro de candidatura. Só que, na Justiça Eleitoral, eu não tenho um limite de cognição, salvo aquele recurso de expedição de diploma, que aí sim tu faz um julgamento com prova pré-constituída. Mas, salvo isso, eu não tenho essa limitação. Eu posso, sim, fazer a instrução processual. Porque, numa AIRC, que é Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, eu uso o Código de Processo Civil, eu faço a juntada de documentação, eu faço o pedido das provas que eu entendo necessária produzir, e eu posso arrolar até 6 testemunhas. Só que, em decorrência dessa campanha que nós temos de 45 dias, acabam atropelando essa fase de instrução processual, que é de extrema importância, e acabam julgando com base na descrição do fato. Porque, em muitos casos, eles entendem que aquilo ali é suficiente. Mas, muitas vezes, não é. Porque eu já não tenho uma produção de provas no Tribunal de Contas. E aí, com que elementos a Justiça Eleitoral vai fazer essa análise? Porque ali ele também acaba pulando essa fase da instrução. E isso, senhores, quando a gente tem recursos de indeferidos, registros indeferidos, com base numa prova pré-constituída, eu falo que isso é uma visão totalmente reducionista da Justiça Eleitoral, com todas as vênias, né, sem qualquer base legal, porque não teria motivo por que nós vamos passar essa fase da instrução processual. Né? Então, essa visão reducionista também da Justiça Eleitoral acaba indeferindo muitos registros. E isso é muito problemático. Então, eu tenho uma prova pré-constituída, eu indefiro o registro de candidatura, contrario dicção legal, porque eu tenho que julgar registro de candidaturas, porque as campanhas foram reduzidas para 45 dias. Só que, quando eu julgo, ou faço uma análise de ato doloso, num processo judicial, por exemplo, eu passo por várias fases. Eu tenho instrução processual, tenho ampla defesa, eu tenho contraditório. E aí, nessa hora, está ali o agente político, ordenador de despesa, torcendo para que o Ministério Público ajuize uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, porque ele sabe que ali ele vai ter a instrução processual. Só que aí, então, espera julgar, ter o julgamento, e aí impugna o registro, mas com base na linha L, e não na linha G, por conta desses inúmeros problemas que essa alteração legislativa nos trouxe. E o que se faz, então, nesses casos? Porque ou o Tribunal de Contas ele assume essa competência e permite a ampla defesa e a instrução processual num processo de prestação de contas ou de tomada de contas, ou a gente vai ter, reiteradamente, direitos fundamentais sendo violados. E é por isso que eu trouxe aqui, inicialmente, sobre a accountability vertical, quando a gente fala de um sistema eleitoral representativo, quando a gente está falando de uma democracia contemporânea. Só que isso está sendo violado, porque eu dei uma atribuição sem dar a competência, e aí como é que faz? Então, ou o Tribunal de Contas assume, ou essas questões vão continuar sendo direitos fundamentais violados, que é o direito de votar e de ser votado. Senhores, eu já estou me encerrando aqui, eu só queria finalizar essa minha fala, e, na verdade, eu trouxe mais aqui, acho que um desabafo, né, das questões do nosso cotidiano. Né, Mauro? Temos sofrido muito no Tribunal de Contas, ultimamente. Porque esses dois exemplos que eu trouxe são muito básicos do cotidiano do Tribunal de Contas. Né? Tem se julgado, tem se imputado débito, negando produção de prova pericial, testemunhal. Só que a gente está falando de direitos fundamentais. Eu estou falando de uma lista que já é denominada como inelegível, que quem está ali parece que já é corrupto. Porque é assim que as pessoas pensam. Então, quando eles falam que, ou quando houve essa alteração legislativa, que a lei da ficha limpa vai resolver os problemas, ele resolveu o contrário. Porque o que aconteceu com esse candidato que teve o registro impugnado porque ele estava numa lista e saiu na capa do jornal, e ele ficou envergonhado porque ele teve que responder à família, o filho foi
apontado como filho de corrupto. O que aconteceu? Ele não voltou mais para a política. E ele nem quer. Então, será que a lei da ficha limpa ela realmente veio limpar alguma coisa? Me parece que não, porque ela afasta os bons. E aqueles que a conduta, às vezes, é duvidosa, acabam ficando. Então, senhores, era isso que eu gostaria de falar sobre alguns pontos problemáticos que a gente tem vivenciado aqui no nosso dia a dia. É isso. Obrigada, atenção de todos.